Fé, Ele merece o melhor. Nós só temos que dizer obrigado pela vida, pela saúde, pelo pão, pelo oxigênio, pelo sacrifício de Jesus, pela misericórdia, pela bondade, pela paciência, pela longanimidade do Senhor, pela provisão do Senhor a cada dia, pelas proteções e livramentos. Tudo que viemos dizer foi obrigado, Senhor. Exclamo como um penhor, obrigado, Senhor. Receba-nos nesta manhã. Nós entendemos, sabemos, reconhecemos que este é um lugar sagrado e nós não apenas tiramos o sapato, a sandália, mas nos curvamos diante da tua santidade e pedimos que o sangue de Jesus seja sobre as nossas vidas. Assim oramos e assim te louvamos. Amém, amém, no nome de Jesus. Shalom. Nós estamos iniciando mais uma semana, vocês podem se assentar. Só lembrando que, como bons seres humanos, eu estou um pigarro aqui, parece que negócio de gente velho. Viu? Mas como bons seres humanos, nós temos só uma tendência de esquecer as coisas, né? Parece que vai passando, nós terminamos uma semana muito feliz, abençoada, o encontro, mas quantos estamos lembrados do nosso programa de evangelismo? Vocês estão lembrados de falar nos cultos ainda? Porque eu terça-feira vim aqui, não falei, quinta-feira não falei nada sobre evangelismo. Não sei se vocês falaram ou não falaram. Ficaram igual eu mesmo? Não falou também. Falou lá em João Alfredo ontem também não. Falou já? Boa desculpa, gente inteligente. Seguiu o líder, olha só. E vocês falaram com alguém? Poucos falaram, não é? Então nós parece que temos essa tendência, né, irmão Zé Roberto? Não é? De simplesmente parece que esquecemos. Aí todo mundo pensou que agora o pastor César já esqueceu. Estou aqui de novo, viu? Estou aqui de novo, eu quero ver quem é que vai esquecer. Eu passei a semana do culto, do encontro, aquele envolvimento, aquele corre-corre, mas, e aí parece que passa, né? Mas essa semana aí eu já distribuí cartão essa semana, viu? Já distribuí chaveiro lá em Natal, eu estou assim, mas estamos recomeçando? Vamos recomeçar? Tem aquele jovem ali, eu conversei com ele no encontro, não me lembro o nome da senhora, vestido roxo aí, o rapaz, como chama? João. Pois é, o João, viu, Jean? Vou apresentar o João para o Jean, vai lá, Jean, aperta a mão dele lá. Já falou com ele, já? Pois é. O João veio falar comigo, a mãe disse, ele não tem um seminário para ele fazer um curso de teologia e tal, não é? Aí, muito bem, eu quero que vocês sejam bons amigos. Glória a Deus. À noite eu vou pegar a Lídia aqui, porque ela ficou encarregada dos aniversários do mês. Ela não está aqui hoje de manhã, mas à noite eu vou cobrar, porque parece que passou o mês aí, eu me lembro de algumas aniversariantes, eu não vi comemoração nenhuma dos jovens aí, não. Parece que mergulhou dela, de Cris, pelo menos de 2 eu sei que passou, né? Não sei se tem mais gente das jovens aí, parece que passou meio branco. Parece que não está efetivo. Campina Grande estão me cobrando, já fizeram lá de 2 meses consecutivos. Ontem mesmo, quando eu vinha na estrada à noite, eu recebi um WhatsApp dizendo, ei, passa o Pix aí, do dinheiro da festa, do bolo dos jovens. Aí eu
Aproveitei na hora que estava sozinho dentro do carro mesmo, já paguei logo para não ser cobrado, né? Mas aí eu me lembrei da Lídia e disse, oxê, João Pessoa parece que povo mole, viu? Está na hora da gente ajustar as contas. Eu não vou pregar agora. Eu vou, começando pelo irmão Dier, depois o irmão Zé Roberto, depois o Francisco e o Jean. Eu quero que vocês continuem a mensagem do encontro. Ponto de virada. Ponto de virada. Já deu tempo de todo mundo se armar aí num ponto de virada. Começando com o Dier, qual é o ponto da virada? O ponto da virada começa assim: nós não vamos parar com o evangelismo. Só foi uma vírgulazinha e vamos continuar, tá bom? E se ninguém quiser fazer, eu vou fazer. Pensei e programei para levar os pastores lá na Praça Solon de Lucena, para a gente pregar e orar pelos enfermos lá. Aí entramos aqui no sábado, numa reunião para passar 1 hora, e quando vimos, já tinham passado 3, aí o irmão Olivando veio e disse, não, está havendo um show lá na praça, os cantores estão lá, fazendo um show lá, não adianta ir para lá, porque estão fazendo uma bagunça lá. Então, nós acabamos não indo, mas eu disse, não tem problema, vocês vão embora, mas eu vou sair sozinho e vou lá orar pelo povo e vou lá fazer um evangelismo lá. Tá bom? E aqui estamos de volta, pela graça de Deus, preparando-nos para o culto de Santa Ceia hoje à noite. Shalom, meus irmãos. Deus nos abençoe. E eu creio que nós fomos muito abençoados nesse final de semana. Foi uma semana de luta, porque eu estava enfrentando uma crise de garganta, que eu estava indo nos cultos, participando do encontro, mas com dor muito forte. Tomei os antibióticos e, pela graça de Deus, estou me recuperando. Então, eu creio que isso só atingiu a garganta. Não, a cabeça está bem. Então, eu creio que Deus nos abençoou muito nesse encontro. E isto é fé. Para que possamos ver os resultados, precisamos ter fé. Esse é o ponto de partida. Como Isaías perguntou, será que acreditaram na nossa pregação? E aqueles que acreditaram, eles viram a mão do Senhor Jesus agir. Então, esse encontro, para que nós possamos ver o resultado disso, precisamos ter fé em tudo que foi falado, tudo que foi ensinado. Eu vou ler essa escritura que foi lido também na quinta-feira. Eu comentei em Passira sobre esta passagem de Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Para mim, isso é um ponto de partida, de virada. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Vou repetir: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Que segurança, né? O pastor comentou na quinta-feira, comentei ontem também. Da certeza que Elias sabia que aonde eu estou, Deus está ali. Está confiança. Davi diz: eu tenho constantemente Deus na minha presença. E isso não é privilégio não só para Davi ou para Elias, porque
A Bíblia nos diz: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Então, se nós começamos a ter isso como uma realidade, que aonde eu estiver, Ele está lá, Ele está conosco, então temos fé. Aleluia! Para que o que nós falamos ou pedimos orando, crendo que Ele vai agir. Porque Ele está ali conforme a sua promessa. Isto é o ponto de virada. Porque quando nós não conhecemos quem nós somos, nós não conhecemos o poder que há em nós, o Deus que nós servimos, então nós não somos nada. Nós não conhecemos o que nós temos, a capacidade que Deus tem colocado em nós. Mas a partir do momento que cada um começa a reconhecer o valor que ele tem, o Deus que ele tem, o poder que Deus tem dado para ele, ali nós veremos grande mudança na nossa vida. Aleluia! O profeta chega a dizer: o crente mais fraco, quando ele se ajoelha, o inferno estremece. Aleluia! Então imagine se cada um de nós começarmos a reconhecer o poder que há em nós. Então veremos muitos pontos de virada acontecer na nossa vida. Tiago diz: Elias era um homem com as mesmas paixões como nós. Significa que ele era como qualquer um de nós. Ficava estressado, ficava angustiado, ficava triste, ficava feliz. Mas ele era capaz de crer que aonde eu estou, Deus está ali presente. E se eu falar alguma coisa, Deus vai cumprir aquilo. Aleluia! Você vê que não foi nenhuma profecia, assim diz o Senhor. Ele diz: senão a minha boca. Foi uma oração. E Tiago diz: foi uma oração. Ele orou, o céu se fechou. E ele orou novamente, o céu se abriu. Então Deus está, a igreja, nós devemos chegar a esse nível. O profeta diz: é chegada a hora da igreja ir para as coisas mais profundas. As coisas mais profundas é saber quem a igreja é. O poder que existe na igreja. Aleluia! E colocar a nossa fé em ação. E eu tenho certeza, desta maneira, nós veremos muitos quadros acontecer na nossa vida. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Qual era o problema? O deserto? O grande desafio para o povo de Israel? Ou a linguagem? O deserto, nós conhecemos Deus dizendo: no deserto eu faço rios, eu faço ermos, eu faço ele brotar e florescer. Eu tiro o alimento para vocês durante 40 anos. Mas a linguagem é o grande problema do ser humano, é o que está saindo da nossa boca. Foi o que saiu da boca deles que os fizeram peregrinar por 40 anos. A jornada era só 11 dias. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é o que é que estamos falando. Eu disse ontem, não sei se foi numa live que fiz ou se eu gravei, porque eu estou gravando umas lives esta semana, mas eu disse: o problema do povo é o que eles dizem como palpite, como sugestão, que na verdade não é sugestão e nem palpite, é rebelião escondida, disfarçada
em palavras. O povo estava rebelde contra o Senhor, mas não tinham coragem de falar que estavam contra o Senhor. Então eles começaram a dar opiniões, dizendo: por que a gente não levanta um capitão e nos leva de volta para o Egito? Aquela era uma rebelião disfarçada numa opinião. Precisamos ter consciência daquilo que falamos. Eu quero dizer uma coisa aqui, eu estava ouvindo hoje, quando eu acordei, não, desde ontem, eu estava ouvindo uma mensagem chamada Olhe para Jesus, do profeta. E o irmão Branham falando sobre os mistérios das puxadas, primeira, segunda, terceira puxada, e estava pensando sobre exatamente isto, o que é que nós estamos falando. O irmão Branham diz que para crer de verdade em um profeta, você precisa ter o mesmo calibre dele. Então, ninguém teria o calibre de Elias se não falasse como Elias. E ninguém tem calibre de William Branham se não falar como ele. E é a partir daí que nós vamos descobrir, como o irmão Dier está dizendo, que foi a oração de Elias, é o que sai da sua boca. E não é o que você pensa apenas, é o que você fala, é o que você verbaliza. Porque Deus tinha um pensamento, mas enquanto ele não falou, aquilo não veio à existência. Aquilo se tornou palavra. Então, palavra é um pensamento expressado. Quando Deus disse, haja luz, a luz apareceu. Não é só pensar sobre uma coisa, mas é ter coragem de verbalizar aquilo. Então, o nosso problema todo hoje é linguagem. É o que nós estamos falando. Nós, vamos dizer, eu estou falando por mim, a gente conversa pelos cotovelos, conversa demais. E minha mãe dizia, desde pequena, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Erra muito. Então, a gente precisa guardar esta situação. Olha, vive o Senhor em cuja presença estou, que nem chuva nem orvalho vai cair, senão segundo a minha palavra. E o que ele falou aconteceu. E a grande verdade é, eu ontem, na mensagem à noite em Campina Grande, me assentei lá no chão, assim, na frente do púlpito, lá no altar, assim, e disse, engraçado, o irmão Branham estava, olha só, pensando. Ele pensou e falou para Deus assim, Senhor, como é que esta escritura funciona? Qual era a escritura? Se você disser a este monte, mova-te e lança-te no mar, e não duvidar, aquilo se fará conforme a tua palavra. Isto, o irmão Branham perguntou em pensamento, como é que isto funciona? E Deus lhe respondeu, do jeito que todas as escrituras funcionam. Agora, deixa eu dizer uma coisa, nós não estamos vendo esta Bíblia funcionar, não é só este versículo, não é esta Bíblia funcionar, exatamente porque nós estamos falando contrário a esta Bíblia. Então, eu volto aqui, quando você tem uma opinião, sabe, sobre sua vida, sobre seu negócio, sobre sua saúde, sobre a vida do irmão, que é contrária a esta escritura, é lógico que ela não vai funcionar. É evidente. Mas como é que eu tenho? Meu negócio vai mal. Isto está de acordo com a Bíblia? Não. Minha saúde está mal. É de acordo com a Bíblia? Não, a Bíblia te ensina a dizer que em tudo devemos agradecer. Mas não é isso que nós fazemos, e aí queremos que a Bíblia funcione. A Bíblia é muito clara em dizer, então assim, você pega sobre a sua saúde, o que é que a Bíblia diz sobre a sua saúde? Nós precisamos de aprender, gente, pelo menos ter coragem de abrir e falar o que a palavra de Deus diz. Não é assim, eu estou doente. Diz assim, a Bíblia não diz isso, ela disse, ele levou sobre si nossas enfermidades.
Mas nós vivemos verbalizando coisas que a Bíblia condena. E não temos fé, volto aqui no dia, não temos fé para proferir o que a Bíblia diz. Não temos. Então as coisas começam a andar para trás e você fica perguntando por que está acontecendo assim. Simples, porque você não tem coragem de falar. Então, quando o irmão Branham perguntou, e Deus falou, funciona como todas as Escrituras funcionam? Olha só, Deus perguntou assim, preste atenção, o que você está fazendo aqui? Você está pensando em quê? Está na caçada? Não. Deus está perguntando para você, o que você está fazendo aqui, hoje? O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Lá ele estava caçando esquilo, e aqui eu estou caçando cura, caçando libertação, caçando solução, caçando fé, sabe, procurando isto. É isso que eu vim fazer aqui, mas nós não temos consciência. Então, o que você está fazendo? Ele falou, estou caçando. Caçando o quê? A pergunta é para você. O que você está caçando? Ele disse, esquilo. Ele disse, quantos você quer? Deus puxando a língua dele para ele falar. Deus está puxando sua língua para você falar. Quando a gente está falando em ponto de virada, aqui, ó, ponto de virada, ó, não havia esquilos, vírgula, mas a partir de agora vai haver. Porque eu vou falar, não havia solução, mas a partir de agora, porque eu vou falar. A porta pode estar fechada, mas a partir de agora, ela vai estar aberta. O muro pode existir, mas a partir de agora, a doença podia até estar no seu corpo, mas a partir de agora. Então, você quer ver como é que você precisa ter fé naquilo que se fala? Então, eu estou pregando e tem uma irmã, de vez em quando, ela botava a mão na orelha, assim, sabe? E eu olhei 2 ou 3 vezes, irmã Miriam, 2 ou 3 vezes, sabe, fazendo careta, e baixava a cabeça assim, e eu parei o sermão, e eu estava falando sobre isso. Eu parei a mensagem, olhei para ela e disse, a senhora está com dor de ouvido? Disse, muito. Eu disse, põe sua mão no ouvido. Disse, em nome de Jesus, dor desapareça. E virei as costas e continuei pregando. E a dor foi embora. Na hora, mas você sabe o que é isso? Sabe, o que está saindo da sua boca? O que está saindo da sua boca? Resolve? Mas e se você resistir àquilo? E abrir a boca e falar conforme a palavra? É conforme a palavra. Mas nós, gente, vamos, aqui é uma escola hoje, com pouquinha gente aqui, porque é culto de ceia, mas vamos acreditar. Só funcionava na boca de William Branham porque ele cria. Sabe por que não funciona na nossa vida? Porque nós não cremos. Nós valorizamos os problemas, falamos dos problemas, e irmão Branham disse, Deus falou para ele, quantos você quer? Ele disse, 3. Aí Deus falou, tem que falar aonde você quer. Aonde você quer? Lá na sua casa? Lá no seu serviço? No seu corpo? Aonde você quer? Aonde você quer? Não é questão de esquilos, é questão de solução. Aonde você quer? O que você quer? O que você está fazendo? Mas a gente não tem nem consciência do que estamos fazendo aqui. O que você veio fazer aqui? Pergunta para você aí. Eu vim aqui porque hoje é dia de culto, eu vim aqui para bater uma tabela, bater o cartão de ponto, porque eu não tenho objetivo. Então, eu não estou buscando nada. Mas o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo? Porque ele queria ligar como é que essa escritura funciona, e Deus falou, eu vou te mostrar que ela funciona na sua vida pessoal. E eu vou fazer ela funcionar na sua vida pessoal. Gente, fazer, sabe, contar a história da Bíblia ou do irmão Branham é uma coisa, mas você aprender o que nós nunca aprendemos até hoje. A noiva é a noiva, mas o que você fala de acordo com a palavra?
porque a noiva e o Espírito falam a mesma coisa. Então, o que está escrito aqui é o que eu devo professar. Quantos levantaram hoje de manhã, olharam para o espelho e disseram: este é o dia que o Senhor me fez para ser alegre? Muitos não fizeram. Sabe por quê? Diga para mim. E o seu dia vai ser azedo, e porque você não acredita em falar a palavra. A palavra diz que este é o dia que o Senhor fez para mim ser. Eu não aceito tristeza. Ela vai vir? Vai, mas eu vou mandar ela embora. O problema vai vir? Vai, mas eu vou mandar embora. Por quê? Porque isto é aprender a falar a palavra. Então, a noiva falará a palavra. Que palavra? A que eu vou inventar? Não, é o que está escrito. Porque isto é a maior necessidade. Isso é um ponto de virada na sua vida. Eu estou querendo dar o ponto de virada. O ponto de virada é a hora que você aprender que esta Bíblia é você. E quando o problema vier, você diz: aqui está meu escudo. Que escudo é a Bíblia? Que espada é a Bíblia? A gente só fala: a Bíblia é minha espada, é meu escudo. Mas o que? Quando? A coisa principal é isto: citamos e citamos, Jesus venceu a Satanás pelo que está, e você vai vencer como? Qual? A sua? A sua, se pisar no seu calo seco, você está pronto para brigar. Para se defender, mas falar segundo a palavra. Tá bom, deixa eu já falei demais que eu não vim aqui para pregar. Eu já preguei. Zé Roberto. Shalom, Deus abençoe a todos. Eu queria que vocês abrissem uma escritura, livro de Jó, capítulo 42. Não dá tempo de programar para falar, então a gente tem que falar aquilo que vem no coração. Amém? Jó 42. Eu quero tentar, em poucas palavras, tentar manter o tema do assunto, que é ponto de virada, né? Virada é virar-se, é uma mudança súbita. Você está deste lado, depois você vira para o outro. Então, quero tentar manter essa linha. Verso 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Bela história, bonita história, mas se ele não virar o teu cativeiro, não vai passar apenas de uma história de Jó. Então eu acredito nesta manhã que a maioria de nós que está aqui está precisando de uma virada. Quanto está aqui que diz: eu preciso de uma virada? Você precisa sair da doença para a saúde, do pecado para a santidade. Você precisa sair da mordidão para o calor do Espírito. Ou não precisa? E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele virou? Quando ele vai virar o teu cativeiro? Quando? Mas você precisa estar fazendo o que para ele virar o cativeiro? Você precisa estar orando. Exatamente, este é um dos maiores ou o maior ponto de virada. É quando você está orando. Orando por aqueles que é considerado teus inimigos, aqueles que te acusavam. Então está na hora da gente colocar esse ponto de virada. Amém? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém? Na verdade, irmãos, em meu conceito, a minha maneira de ver, a Bíblia toda, os 66 livros, ela é um ponto de virada. Ela é um ponto de virada. Você pega um personagem chamado Paulo de Tarso. Ele era um homem que vivia uma certa classe de vida, como talvez você vivia uma certa classe de vida.
Mas um dia, Deus cruzou o caminho de Paulo a caminho de Damasco. Como Ele quer cruzar teu caminho, que você não conhece o Evangelho hoje, e quer fazer uma virada. Você vai mudar de direção hoje. Mudar de conceito. Porque, na verdade, isso é metanoia, isso é converter-se. E quantos precisa hoje? Porque, na verdade, eu quero dizer uma coisa para vocês esta manhã. Todos nós precisamos nos converter todos os dias. Martim Lutero falou assim, irmão Francisco, disse assim, olha, quando eu fui me batizar nas águas, eu pensei que o velho homem tinha morrido lá, mas eu me enganei, que o infeliz sabia nadar. E agora eu tenho que matar ele todo dia. Todo dia eu tenho que matar ele. Todo dia você tem que matar teus pensamentos, matar o teu eu, matar aquilo que vem te perturbar, que vem te aperrear, a tua natureza. É ou não é? Você precisa de um ponto de virada quando, que nem o pastor disse? Hoje, nesta manhã, neste dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa se converter quando? Hoje. Então a Bíblia toda, ela é um ponto de virada. Paulo sai de um perseguidor para ser um perseguido agora. Você toma a vida de José, que eu acredito que não tem um ponto mais lindo de virada na Bíblia do que esse. Um homem que foi escravo, prisioneiro. Numa noite, quando foi o outro dia, esse homem, Deus fez com que a vida dele tivesse um ponto de virada. Excepcional, brilhante. Agora, isso é bonito na vida dele, é lindo. Ou não é? Mas ele quer fazer na tua, na minha vida. Ó, gente, quando o fogo do avivamento. Eu disse ontem em Mamanguape, quando o avivamento vai começar? Eu disse ontem ao povo lá. Eu disse, sabe quando? Quando um homem, um ser humano aqui na terra, ele atingir, um homem, atingir essa tocha acesa, esse poder sobrenatural. Um homem. E quando este homem, o problema da igreja, eu disse ontem, o problema da igreja é porque as pessoas estão esperando que esse homem seja o pastor, e talvez não seja o pastor. Esse homem pode ser você. Quem disse que os avivamentos começou com pastores? Pode começar com você hoje aqui na sua casa, onde você estiver. Basta você orar, buscar o Senhor, porque quando você atingir aquilo lá, será um fogo, um poder tão grande. Aleluia! Que irá contaminar todos ao seu lado, os seus vizinhos, a sua casa, a igreja, onde você estiver. Porque o avivamento de Gales, estava lá um homem com cacetete, girando com cacetete, e o outro foi procurar. Onde é que está o avivamento de Gales? O rapaz disse, o guarda disse, sou eu o avivamento de Gales. É você, pode ser você o avivamento. Então, o avivamento será uma grande virada. Aleluia, a maior virada antes do arrebatamento. Quantos estão esperando isso, estão crendo nisso aqui? O problema é não espere que o outro alcance. Seja você alcançar, seja eu alcançar. Porque não, fulano conhece mais da Bíblia, fulano prega, fulano. Não, você pode ter essa intimidade, você pode chegar a essa aproximação. Você crê assim, gente? Então, como eu estava dizendo, a Bíblia toda é um ponto de virada. Um dia o rapaz era escravo, prisioneiro. Outro dia o homem estava na mais alta corte do Egito, como governador de toda a terra do Egito. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, eu vou dizer para você, as pessoas ficarão de queixo caído quando virem a grande virada na tua vida. Eu vou dizer, isso vai acontecer. Diga assim, vai acontecer uma virada na minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É assim, a Bíblia toda é uma virada. Quando você olha para Jesus, o próprio Jesus, quando você olha
na cruz do Calvário, você vai encontrar o homem moribundo, ferido, sangrando, humilhado, cuspido, nu, desfigurado. Você olha para aquela cena, você diz, lá está um derrotado. Eu pensei que ele era o Cristo Todo-Poderoso. Olha a situação dele. Gente, ele estava ali a um ponto de uma grande virada. Porque as coisas não são o que aparentam ser sempre. Às vezes seu estado ali não é aquilo realmente. Deus vai fazer uma virada acontecer no momento mais caótico da tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele fez na vida de Jó. Quando Jó perdeu tudo, estava no pó, na cinza. Louvado seja o nome do Senhor. Para virar uma coisa, a coisa tem que estar de cabeça para o ar. A igreja tem que estar numa apostasia para acontecer o avivamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas gente, quem olhava para Cristo naquela situação, não sabia que por trás daquilo, por trás daquela humilhação, ele estava mais do que vencedor por outro lado. Porque a Bíblia diz que, aleluia, a Bíblia diz que ele foi, desceu, pregou os espíritos em prisão, foi onde estava o próprio Satanás, o teu trono, aleluia, e arrombou as portas do inferno, tomou a chave da morte e do inferno, aleluia, e trouxe o que estava em cativo sobre cativeiro. Que virada espetacular! Aleluia! Ele pode fazer uma virada hoje, hein? Virar as tuas finanças, virar a tua saúde. Eita Deus maravilhoso, Ele está aqui nesta manhã. Eu creio no Deus da virada. Coisa boa ouvir falar de Deus, da Bíblia, mas se Ele não agir na nossa vida, é apenas uma linda história. Mas eu quero dizer, Deus é vivo, Deus é real, Deus opera, Deus está aqui nesta manhã. E vou dizer, Ele já está te abençoando, Ele já está mudando, já está virando a tua vida. Dá vontade de continuar, mas tem dois. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ficar de pé. Nesses últimos cultos eu tenho tido um sentimento, tenho tido cantar um hino que mexeu com a minha alma, depois que o pastor César falando da mudança das estações do ano, né, e a mudança que é de uma árvore na primavera para uma árvore no inverno, né, porque ela parece morta, e isso mexeu assim. Eu cantei lá em Mamanguape, tentei cantar aquele hino, irmão, que diz assim: não importa o caminho é longo, difícil demais, pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso eu posso cantar, aleluia. Vida, eu tenho vida, não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida, aleluia, cante. Eu tenho vida, não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. E nós falamos por onde passamos de caminhos longos, noites mal dormidas. E eu lembrei, pastor César, que eu fiz muitas fotos bonitas ali na lagoa, daqueles ipês floridos, ipês roxos, ipês amarelos. E os transeuntes passavam para tirar fotos daquilo, muito bonitos, turistas. Mas veio o inverno,
E a vida desceu para as raízes, e caíram as flores, e caíram as folhas, e você não via ninguém tirando foto daquela. E eu pensei, mas lá nas raízes ele tem vida. Foi apenas uma virada. Talvez, irmãos e irmãs, você que tem tido um caminho longo, e a gente até diz assim, cadê a alegria daquele crente? Mas lá nas raízes você sabe que tem vida. Aleluia. Tem alguém aqui nessa manhã que pode continuar cantando o hino? Na esperança de ver o meu mestre bem perto chegar. Eu choro, eu grito, eu canto. Cante, vocês podem cantar aí. Mas não posso parar. Se a vida e o ar que eu respiro. Vocês podem cantar que eu estou fora do tom, eu não tenho muita. Eu posso cantar. Cante com a sua alma. Você tem vida lá dentro. Você sabe que Jesus está com você. É apenas um processo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu posso não ter flores no momento, mas eu tenho vida. Tem algo latente dentro de mim. Você, irmão, que está passando por lutas, batalhas, dificuldades na vida, cante aí, eu tenho vida, eu tenho vida. E se eu tenho vida, eu posso partir para uma virada. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, irmãos, como vocês podem sentar, um ponto de virada. Muitas vezes, o lugar que você está, você vai achar que é mais confortável ficar ali do que dar uma virada. Indo para a história e para os acontecimentos, estava vendo a história de Beethoven. Ana Cláudia, me diga aí, música é ouvido, não é? Eu vejo vocês falando, escutando assim, é ouvido. A música é ouvir. Então imagina que Beethoven, aquele músico alemão, filho de músico, de um pai músico, que exigiu dele que ele seguisse a sua carreira. E ele foi, logo aos 11 anos, já dominava o piano, mas aos 28 anos de idade, ele começa a sentir um zumbi no ouvido. E ele sente que é uma surdez que está chegando. Isso é a arma, o caminho estava obstruído. E ele esconde por um tempo, porque qual os patrocinadores que queriam patrocinar um homem que dependia da música e agora estava ficando surdo. E então ele faz um documento chamado a Carta de Beethoven, onde ele descreve o seu desespero por não poder continuar aquilo que ele tinha começado. Mas dentro dele ele falou assim, e ele fica aos 30 anos completamente surdo. Como que vai ser? A carreira estragada, e agora começar o quê? Um homem surdo. E ele disse que tinha tanto desejo de continuar a sua obra, que ele disse que ouvia a música na mente. E ele compôs a 9ª Sinfonia de Beethoven. Quando ele foi lá para Atenas, eu esqueci agora o nome, e ele foi apresentar, ele estava de cabeça baixa, e ele era totalmente surdo. E quando ele começa, a multidão levanta-se com aquela obra-prima, a Sinfonia de Beethoven, a 9ª Sinfonia de Beethoven é chamada do ódio à alegria, uma coisa que
ele extrapolou, ele esgotou os recursos do piano, de tanta habilidade, isso sem ouvir. E ele está de cabeça baixa e foi preciso, totalmente surdo, foi preciso alguém bater para mostrar como estava a multidão, eufórica. Um ponto de virada, de algo que parecia que não tinha solução. De algo, o irmão Zé Roberto falou aqui do personagem José. Essas irmãs estavam conosco ontem, e foi o meu personagem do ponto de virada, né, irmã? Nós fizemos ali. Então, tem outras, por exemplo, quem é que conhece o Braille, aquele aparelho de surdo? Como é que isso surgiu? Foi um grupo de pessoas, de cientistas, que disseram, vamos fazer um aparelho para os cegos. Isso não, foi Louis Braille, né, um francês, que aos 3 anos de idade. Pastor, se nós entendemos que tudo na nossa vida é um processo, aquilo tirou uma carga de cima de nós, quinta-feira eu vou falar isso aí, mas Louis Braille, aos 3 anos de idade, o pai dele trabalhava com sola de animal, fazendo arreio, o pastor sabe o que é isso, né? Aquelas suvelas finas de furar, e ele com 3 anos de idade, irmão, pega uma suvela daquela brincando e fura o olho, aí infecciona o outro, e ele perde a visão totalmente aos 3 anos de idade. E esse menino criou, você sabe, irmão, nós podemos, Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele criou esse aparelho maravilhoso, que hoje beneficiou um monte de gente. Então, de onde vai surgir? De onde não se espera. Quer dizer uma coisa para você, não aceite ninguém colocar um limite sobre você. Você pode. Você tem coragem de dizer, eu posso ser diferente dessa geração. Eu posso mudar, eu posso dar uma guinada, uma virada, sabe, irmão? Uma virada brusca. E que muitas vezes precisa ferir nossos sentimentos, sabe? E eu pensando, ontem até falei, como Deus não tem o mesmo sentimento que nós. Se você entender que a nossa vida é feita de ciclos e que ela termina, esse ciclo termina, mas às vezes é tão confortável que você prefere ficar ali do que dar uma guinada. E Deus não trabalha dessa maneira. Ele chama Samuel e manda Samuel ungir Saul. Quando chega o tempo, depois de 40 anos, ele chama Samuel e diz assim, até quando? Até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não mais reine sobre Israel? Sabe o que ele estava dizendo? O ciclo dele terminou. Deus não tem esse sentimento que nós temos, né, de continuar com algo que Deus já terminou. Aí lembrei ontem, Jesus vai com seus discípulos e ele vai atravessar, irmão Zé Roberto, para libertar 2 endemoniados em Gadareno, 2 pais de família. E chega, na hora dele atravessar, chega um dos seus discípulos e fala, Senhor, permita-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Jesus disse assim, segue-me e deixa que os... Parece que estava até mexendo com sentimento, né? É meu pai que morreu. Jesus disse, segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Por quê? Ele estava indo, ia atravessar. Ou ele parava com a sua comitiva para ir para aquele sepultamento, ou então ia atravessar e deixar aquele rapaz, e ele ia deixar de ver um grande milagre. 2 pais de família sendo... Você não gostaria de ver, não? Todos aqueles que estão sofrendo ser libertos. Aleluia. Então, Jesus disse, segue-me. E ele viu do outro lado 2 homens que estavam possessos de demônios ser libertos. Sabe, irmão? Pontos de virada que nós precisamos. Ontem eu estava assistindo algo, uma palestra, onde o palestrante dizia assim, por que é tão difícil de você abrir mão de algo que já não te é mais útil? Por que é tão difícil você abrir algo de alguém que drena tuas energias, que você sabe que nunca vai melhorar?
Você já viu? Sabe, Ana Cláudia? Pessoas que só drenam de você e você fica protelando, não, vai mudar, vai mudar, vai mudar. E sabe de uma coisa, isso abrange tantas coisas que nós não necessitamos mais, mas que drena a tua força, teu tempo, teu espaço. Ciclos que terminam, irmão Zé Roberto. Ciclo que é hora de mudar. Sabe? Não vai ficando aquela coisa pegajosa, aquela coisa cansativa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem algo dentro da sua casa, ou no seu círculo de amizade, que drena você, que só te cansa, que você perde tempo, que você tenta mais uma vez, mas eu não quero, mas é hora de uma virada. Louvado seja o nome do Senhor. Descubra aquilo que ainda é útil. Eu estou até meio encabulado lá em casa. Ontem eu fui lá no meu beco, né? Depois que eu vi essa palestra, um beco que nós tira do quintal, tira tudo, joga tudo no beco. E eu filmei e mandei no grupo da família. O que é que nós precisamos disso aqui ainda? Jarro velho, pedaço de cano, que só vai te atrapalhar. Vai sufocar a tua casa, sabe? Você já viu, irmão? Você pinta uma igreja dessa, aí sobra quatro dedos de tinta. Você guarda aquilo ali. Para que você quer aquela lata velha? Joga aquilo fora. Sabe? É uma limpeza, você sabe, é uma limpeza, e sabe, e o palestrante falou assim, o que você guarda aí exteriormente, é o que está dentro de você, vê o que tem dentro de você, sabe? É hora de você respirar, joga fora aquilo que não presta, sabe? Esquecer aquelas coisas que drenam, que te cansam, mas fulano fez isso comigo. Irmão José estava falando irmão Zé Roberto falou de José, e eu citei ontem os 4 períodos de José. José criado numa casa com 10 irmãos mais velhos do que ele, e a minha Bíblia fala assim, e eu até mandei que as irmãs olhassem, porque do capítulo 37, no capítulo 37, do versículo 1 até o 8, diz que os irmãos dele odiaram ele 3 vezes. Na minha Bíblia diz odiaram, as irmãs me corrigiram, falaram, não, diz aborreceram, mas diz assim, e Jacó amava José, e por isso seus irmãos o odiavam. Aí Jacó vai e faz uma túnica, e eles odiavam mais ainda, até o versículo 8, 3 vezes odiando. E ele foi criado nesse ambiente, onde as mulheres diziam, uma mulher dizia assim para outra, ô fulana, me empresta teu marido hoje, para eu dormir com ele, e eu vou trocar pelas mandágoras, alguma coisa. Imagina o clima nessa família, com 10 irmãos mais velhos do que ele, contra ele. E o menino tinha 17 anos, e esse rapaz sai dessa condição, irmãos. É aquilo que eu sempre repito, a Bíblia fala assim, a Bíblia não, se o ovo é de águia, não importa onde seja o ninho, vai nascer águia. Não bote culpa, irmão, não bote culpa pelo lugar que você mora, pela família que você nasceu. Você pode ser diferente, você pode brilhar. Agora esse homem sai dessa convivência, de irmãos brigando, um pai velho, perdeu a mãe, parece que tudo estava contra José, e ele vai para a casa de Potifar, que era um oficial de Faraó, era um homem de um nível alto, irmão Jean, era um homem de um nível alto, de um linguajar, onde tinha muitos funcionários. Minha pergunta é essa, como é que um rapaz de 17 anos, criado num lugar daquele, e agora chega e tem essa habilidade de assumir, de pode fazer assim, eu entrego tudo na tua mão? Por que? Cadê essa habilidade? Por que nós não temos essa habilidade? Por que nós temos sempre que ser o rabeira? Nós nascemos para brilhar, para ser o melhor. Nossos jovens deveriam ser os melhores, nós deveríamos ser os melhores pregadores, os músicos deveriam ser os melhores, porque nós nascemos para brilhar. Não, porque eu cheguei e já era assim, e eu vou continuar assim. Vamos fazer uma mudança nessa manhã? Mudar de mentalidade, tirar esse azedume de dentro de nós. Eu sou filho de Deus, eu nasci para cantar, eu nasci para exaltar o nome do Senhor. Amém? Mas fazia parte do processo. Eu não vou agora mesmo encerrar, pastor César. Mas então ele sai, irmão Elias, dessa condição, e vai ser agora um homem que dava ordem dentro da casa de um linguajar palaciano. Não era aquela linguajar baixo, não era tapioca lá do lixo, não, sabe?
Hã? Não, sabe, não era essa coisa de baixaria, sabe, nós somos grandes, onde você morar, seja a luz da sua rua. Louvado seja Deus. Então ele sai e agora esse homem toma conta, daqui a pouco, outra virada. Ele sai daqui agora, vai para dentro da cadeia. Brilhou na cadeia. O carcereiro mó viu em José que José tinha uma liderança. Eita, coisa boa, né? Ele tinha um domínio. Ele não era homem de muitos gritos, de muitas brincadeiras. E aí, está preso por quê? Não sei o que, não, sabe? Quando o carcereiro mó viu, sabe, tinha uma postura. E é isso que nós estamos nos cobrando. Postura como homem de Deus. Postura como diácono. Postura como pastor. Postura como pregador. Postura como cristão. Daqui a pouco, estava tudo na mão de José. O carcereiro entregou tudo, mais uma virada. Fazia parte do processo. Irmão Ayrton, quando José chegou no palácio, ele sabia lidar com qualquer classe de pessoas. Eu dou graças a Deus por ter chegado até aqui, e eu fico olhando pelo meu caminho. Foi bom você estar dormindo lá numa barraco, lá numa construção, lá na praia, trabalhando, pai longe, mãe longe, não tinha internet, e chegar um monte de pinhão bêbado, cortando o punho da rede. Foi bom. É difícil, mas faz parte do processo, gente. E eu tenho dó das pessoas, desses moços que não estão experimentando e passando por um processo que a vida exige. Você tem que exigir. A vida exige que você conheça essas etapas da vida, para quando você chegar na minha idade, da idade desse pastor aí, saber que você pode todas as coisas, que tudo serviu para o processo. Que Deus ajude, que nós possamos passar por cada etapa da vida, mas é assim, sabe? Você vai entender. A vida não é um segmento linear, sabe? Não, eu estou aqui. Prepare-se para as mudanças e as mudanças bruscas. E mudanças bruscas que você vai dizer assim, para onde é que eu vou agora? Quando considerei os meus caminhos, então eu meditei em ti. Então você vai buscar em Deus, sabe? Me dá uma mente, Senhor. E agora, eu vou encerrar agora, pequenas mudanças, coisas que... Sim, pastor César, eu pergunto, se aquele rapaz tivesse ido enterrar o pai, ele tinha visto aquele milagre? Uma legião de demônios saído daqueles dois moços. Você já pensou, irmão? O irmão Brana fala que eles tinham um lapso de claridade e lembrava da família. Depois aqueles monte de demônios prendiam eles novamente e agora eles estavam livres. Você sabe o que você perde quando você deixa de vir a um culto como esse? Não existe culto simples, meu irmão. Não é um culto. Deus prometeu que estava aqui e grandes mudanças podem acontecer. Qual é a tua prioridade? Estava um dia, nós fechamos o foto para fazer uma mudança e o rapaz disse, não, eu trabalho, termino no sábado, na segunda de manhã eu tenho terminado, irmão Zé Francisco, construção, e ele não terminou no sábado, o foto fechado. Segundo, o foto fechado. Terça-feira, o foto fechado. E nós, Zé lembra disso, e nós, lá de 6h30 da noite, tínhamos que terminar para abrir na quarta-feira. E eu liguei para o pastor César, já lembra disso? Agora faz pouco tempo. Falei, pastor, eu não vou para a igreja hoje não, estou nessa condição hoje, nós estamos aqui. Sabe o que ele disse? Se eu fosse você, eu viria. Eu não faria isso, eu viria. Irmão, isso é direção. E nós já fechamos tudo, fomos para casa, tomamos um banho, viemos e fomos abençoados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é a tua prioridade? Virada. Minha filha veio em maio, eu acho, passou 6 meses conosco. E dessa vez foi a vez mais diferente. Nós montamos um escritóriozinho para ela, no quarto dela, e foi um apego muito grande. Viajamos junto, passamos muito tempo junto. E agora chegou o dia dela viajar, que era sexta-feira, dia 31. E a gente começou a pensar, meu Deus do céu, ela vai voltar para Portugal, aqui é a mãe fazendo um lanchezinho, o almoço dela, tudo prontinho, e vem, e brinca, e senta na mesa, e agora ela vai. Irmão, aquilo foi fechando assim, na minha mente, que eu estava com o corpo todo doído. O pastor César, irmão Francisco está ali sentado, né, na quinta-feira.
E aí, falei, meu Deus, só pensando, como é que vai ser? Eu vou ter que levar no aeroporto, eu não vou. E olho para a Zéza, está com essa mesma cara, olho para a Jean também, sabe? Parece que a gente queria que ela ficasse. E o pastor César estava falando de processo aqui. E ele disse, irmão Francisco, amanhã Jéssica vai viajar, em outras palavras, mas não é dia de tristeza. Faz parte do processo. Irmão Zé Francisco, imagina assim, uma carga que saiu de cima de mim assim. Uma carga, eu falei, peraí, por que essa angústia toda? Quando a gente pega o carro, irmão Léo, daqui a pouco Jéssica abre a boca e fala assim, mas que palavra vinda do céu. E aí foi dos 4 por uma boca só. Você sentiu também? Irmão, pensa numa virada de uma coisa que o diabo parece que estava oprimindo você, parece que o diabo mostrou que Portugal estava toda no escuro, que ela ia para um quartinho imprensado, da Jéssica lá na maior felicidade. Fomos para o aeroporto, jantaram junto, brincamos, acho que ninguém nem chorou na hora da partida, a mãe talvez chorou uma lágrima, mas é isso, sabe, é uma palavra que dá uma virada na tua vida. Deus te abençoe, Deus te ajude, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Tire tudo que, olha, está sufocando, é uma amizade, é um problema, joga fora. A partir de segunda-feira, dona Maria, aquele beco lá vai caco velho para todo lado, que eu não preciso de pedaço de cano desse tamanho. Quando eu preciso, vou lá ter que comprar. Para que eu estou guardando aquilo? Deus abençoe você. Eu creio. Louvado seja Deus. Sempre quando ele me diz aqui as melhores coisas. Outro dia o irmão falou assim, irmão, se eu for para pregar, não vai de camisa branca não, porque branco. Aí eu aprendi eu vi um poeta falando assim, eu sou poeta também. Não. Como é que o poeta falou assim? Toda noite no meu leito, um pesadelo me abraça. Meus cabelos, que eram pretos, estão da cor de fumaça. Ficou branco após os 30. Eu não quis gastar com tinta e o tempo pintou de graça. Eita, coisa boa. Mas é verdade, né? Quem perde uma escola dessa, quem perdeu aquele culto de quinta-feira do processo, sabe, não vai achar mais nunca. Nunca. Sabe o que é? Sabe o que é? Hoje é o quê? Primeiro. 1º de novembro. Dois. Do dia dos finados. Nunca mais haverá um 2 de novembro. Nunca mais, nunca houve e nunca haverá. Então, se Deus falou que esse dia o Senhor fez para nos alegrarmos nele, e você perder esse dia, você nunca mais recupera, porque só existe um 2 de novembro de 2025. Então, processos são coisas, o irmão Francisco falando aqui sobre a mente de Deus, como é que Deus é diferente, né? O irmão Francisco disse, sair do ambiente que José vivia. Que desgraça era aquilo, gente. Você vê numa casa onde 11 irmãos estão no seu calcanhar, querendo te adiando o tempo todo, né? E que saiu de lá e vai, não, você está escravo. Escravo? Eu estou liberto. Escravo eu fui lá na casa do meu pai. Lá era uma escravatura. Aquilo é terrível. E foi para lá. Vai para o Potifar, aí o negócio dá errado, vai para a cadeia, você está preso. Estou nada. Eu estou saindo das garras de uma mulher, eu estou livre. Não tem prisão. Era um processo. E é como você está lendo o quadro. O que você está tirando daquela lição para a sua vida pessoal. Quer saber de uma coisa? Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Ainda que você não goste. Vocês acham? Veja só, eu gosto de olhar, para mim Moisés é um dos maiores líderes da Bíblia.
Não tem uma liderança, até a Bíblia diz assim, e nunca mais se levantou um profeta como ele. Nunca mais. Está escrito lá. Mas que liderança daquele homem. Mas como é que Deus treinou Moisés? Olha, você é filho de hebreu, nasceu aqui como escravo. Vou criar você no palácio. Você vai ter hábitos e costumes de gente grande. Aí, quando ele estava lá em cima, ele sai fugido e vai para a terra de Midian. Agora você vai ver um homem hebreu, criado pelos egípcios, e agora vai misturar com os midianitas. Lá, tem um quadro bem bonito, apareceu uma morena, lá no Goiás, disse, morena, cor de canela, cabelo cor de carvão. Jean, daquela que faz o comércio fechar. Ele se apaixonou e casou com ela, a Zípora. Mas que beleza, viu? Vocês pensam que Zípora, Deus queria treinar Moisés, sabe? Ele casou com a Zípora era bonita, mas era o dia todo. Vocês não têm ideia do que era a Zípora. O irmão Bruno disse, lá no deserto, a barraquinha dele ia para o ar, assim. Sabe daquela que já levantava com a barra da saia virada? Eliel torceu a cabeça ali. Não, mas a Bíblia diz que quem casa com uma mulher rixosa, quem vive com uma mulher rixosa, uma mulher que já levanta reclamando. Eu vi com os meus olhos lá em Campina Grande, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu já tinha até ouvido falar, mas eu estou igual eu jogo, meus olhos agora viram. Eu fui morar vizinho, Gerson, de uma senhora em Campina Grande, que ela levantava 4 horas da manhã, todo dia, e puxava o marido da cama e mandava levantar. Não era ela levantar, não. Ela levantava, tirava o cabo da cama, e era 4h30, 5 horas da manhã, ela estava com a vassoura e a mangueira para lavar o quintal. Era chac, 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 chac. Era maníaca, a mulher era coisa assim. E ela já tinha tirado o marido e disse, já levantei, pode sair da cama. E vai, pronto. E daqui um pouco o camarada estava fora, chegava para almoçava, pode ir embora trabalhar. Não, se eu estiver aumentando aqui, eu estou dizendo para vocês, estou no púlpito, gente. E uma coisa que eu nunca tinha visto era homem apanhar de mulher. Mas eu vi. Teve um dia que eu subi no vaso para olhar pela janela do banheiro para ver o couro comer. Não, é verdade. Subi mesmo para ver, fiquei naquela janela de madeira assim, eu fiquei lá em cima, que os meninos gritavam, bate no pai não, maninha. Não... Isso eu só queria ver como é que era o troço, né? Mas vocês estão pensando, a Zípora era esse tipo. Você sabe, 40 anos de ladainha. Você sabe por quê? Porque a próxima etapa de Moisés era 40 anos de ladainha do povo reclamando. Sabe o que? Treinamento. Você sabe o que ele saiu de lá? Com a Bíblia dizendo, era o varão Moisés muito manso, porque ele não perdeu. Ele não perdeu a esportiva com a mulher, ele não ia perder a esportiva com o povo. Então, Deus leva a gente por caminhos que você não quer ir, mas é seu treinamento, é sua etapa. E quando o irmão Francisco falou aqui de coisas que você deve tirar da sua vida, que não... E eu virei para o Jean, eu falei assim, troço velho, né, Jean? Caco velho, telha velha, troço que você vai guardando em casa que não tem nem sentido, mas fica lá. Eu mesmo tenho um bocado em casa, quem é que não tem aí? Eu tenho um lugar lá que eu chamo de bicicletário, mas só tem peça de carro velha lá. Mas, meu Deus do céu, não vou usar mais, é amortecedor, é não sei o quê. Vai tudo... Amanhã o ferro velho vai ficar rico. De limpeza. Mas vou contar uma coisa para vocês, tinha 2 irmãs, isso parece que é negócio de gente velha. Eu gosto da irmã Doralice porque ela não é velha, ela é jovem. Ela não tem essas coisas. Mas tinha 2 velhinhas que moravam lá na igreja em Goiânia. Moravam na igreja, as 2, e moravam lá. Gente,
Essas duas velhas brigavam. Por lata velha. Lata velha. Tinha um apego com aquela lata. Quem foi que tirou a minha lata daqui? Só porque botou aqui. Eu não vou nem falar. Mas era assim. Aí um dia, a irmã Martemos falou, gente, mas vocês duas são duas irmãs, vão morar no céu junto, brigando desse jeito aqui. Ela disse assim, eu morar no céu com essa? De jeito nenhum, dispenso. Se for para morar com aquela, eu dispenso o céu. Que coisa, não é? Por causa de que, sei lá, lata velha. Ah, interior, meu Deus do céu. Olha, é um treinamento. Eu acho que eu estou sendo treinado para viver na perfeição. Ai, 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 ai. Mas assim, sabe, Deus treinou Moisés com a mulher até o ponto, você vai aguentar muito TTT na vida, então pode começar agora. Ninguém fala nada com você, né? Deus abençoe, irmãos. Eu sou fã número 1 do meu pai, né? Ele vai de Louis Braille até Beethoven, né? E a gente fica numa situação aqui difícil. Pois é, e eu fico aqui, o que eu vou falar, né? Mas ele também comete os excessos e expôs o lugar que às vezes o pessoal lancha aí, falou do estabelecimento lá. Pois é, né? Pois é, né? Vocês precisam... Não, vocês não precisam, não. É um lugar que, me perdoem os envolvidos, mas eu já fiz um pacto com o irmão Diego, disse eu não como mais naquele lugar. E eu não sei como que alguém, sabe, para num lugar daquele para comer Ah, meu Deus do céu. Vamos melhorar, irmãos, vamos melhorar. Lugar com mosca, com lixo. Gente, vamos melhorar. Olha, vamos dar um ponto de virada na nossa vida. Mas... Não. Eu não conheço não o estabelecimento, mas eu sei que limpo, como deve ser o ambiente que um filho de Deus está. Um lugar que você para lanchar, sabe? Diz muito sobre você. Desculpa te cortar, mas assim, a gente precisa ser autêntico e verdadeiro. O irmão Francisco falou sobre a tapioca, que o Jean está falando, que é um lugar bem sujo, bem desorganizado, que os irmãos que vão para o interior aprenderam a fazer parada lá. Diz que a tapioca é gostosa, mas o ambiente é feio, sujo, desorganizado. E eu me sinto também assim. Olha, Gerson, não é porque você está aqui não, e nem estou jogando confetes em você não, mas eu entro naquele estabelecimento seu, sabe, tiro o chapéu. E quando eu levo alguém para conhecer aquele ambiente, eu tenho certeza que eu estou levando num lugar maravilhoso. Ontem mesmo, você não estava lá, eu parei lá, sabe, falei isso, parei lá, indo para Campina, até esqueci que eu estava indo para pregar. Entrei e fiquei achando tão bom que eu queria passear lá dentro. Fiquei passeando, fui no restaurante, fui lá na lojinha dos meninos brincar lá, sabe? Andei para lá, fui lá, comprei como é que chama? Não, um energético lá, tomei, sabe? E fiquei andando para lá e para cá, lá dentro. Aí eu cheguei quase em cima da hora de pregar, porque eu fiquei lá assim. E tão agradável que é. Mas tem lugar que você sente que é ruim.
Então, assim, tudo que a gente for fazer, faça bem feito. Transforme o ambiente da sua casa num lugar. Pode ser simples, mas agradável. Sabe? E viva desse jeito. Fui lá na sua loja também, nunca tinha ido, viu, Miguel? Fui lá, bem organizado, limpinho, as coisas tudo bonitas. Vi lá até um chaveiro da Fé Perfeita amarrado na corrente do cachorro. Esse aqui ele trabalha com cachorro. Ele trabalha com ração e vende lá negócio para animais lá. Nas correntes que estavam penduradas para vender, para prender o cachorro, tinha um chaveiro daqui da oração. Eu disse, está aí, vai levar a corrente e vai ficar preso também na oração. Não é o cachorro, não, é o dono do cachorro. São coisas assim, sabe? Eu não estou falando a verdade, o que eu acho, o que eu sinto. Então, por que ter casa suja? Por que ter roupa suja? Por que ter troço velho? Por que não cuidar melhor da comida? Por que não fazer melhor as coisas? A minha pergunta é essa. Por que não transformar um ambiente que você trabalha num ambiente bonito e agradável, quando o seu cliente chegar lá, irmão Zé Genuíno, sentir que está bem atendido, que está numa loja limpa, que está num lugar organizado? Isso não é feio, isso não é vaidade. Isso é melhorar o seu ambiente, provando que você está crescendo. E quando você quiser mostrar lá, quando a pessoa vê do lado de fora, é porque você cresceu no seu interior. É isto. Não tem nada a ver com riqueza. Não tem nada a ver nem com riqueza, nem com ostentação, sabe? Mas é assim, a gente vai aprendendo essas coisas. Só vai aprendendo, vai crescendo. Tem gente que é extremamente, não simples, não, relaxado. Não cuida da roupa, não cuida do corpo, não cuida dos dentes, não cuida do hálito. Aí você acha que isso é bonito. Aí a mulher tem que dar o beijo na boca de um cabo com dente podre. Não, com bafo de onça, com subaco fedido. Para lá, gente. Não tem ninguém aqui que é obrigado a isso, não. Se a pessoa que quer uma mulher dormir com um homem, com um bafo de cachaça, de cigarro, na cara dela, é horrível. É horrível. E quando você vai conviver, agora convivência com irmãos de hábitos ruins, sabe? Tem gente que chega perto da gente, é irmão, mas você tem pressa dele ir embora. Porque a conversa dele é cansativa, enjoada, impliquenta. Não sabe ser agradável. É muito ruim, é muito triste você andar com gente que só reclama de tudo, não sabe agradecer nada. É muito triste isso, muito, muito, muito triste. Mas é assim. Só cortei o Jean aqui, porque ele é jovem, a mente é brilhante. Acho que a gente já pode finalizar, né, a nossa explanação nessa manhã. Eu tenho certeza que, se voltarmos para a nossa casa e colocarmos em prática tudo isso que nós ouvimos aqui, desde os exemplos do irmão Die, do irmão Zé Roberto, do irmão Francisco, do pastor César, vamos para uma nova etapa nas nossas vidas? Vamos para um ponto de virada em todos os aspectos. A gente viajou ontem com algumas irmãs, e aí a irmã Doralice fez uma viagem para os Estados Unidos esse ano, e aí fizemos um comentário sobre essa viagem, e quando a senhora falou que esteve lá, eu comecei a pensar naquilo que o senhor falou assim, olha, os Estados Unidos, eles estão pelo menos há 50 anos na nossa frente, em termos de sociedade, enfim, em todos os aspectos. E quando a senhora falou aquilo, eu fiquei calado, meditando, eu imaginei assim, avalie que existe um outro lugar aqui na Terra que é muito melhor que o nosso. Por que que nós não podemos batalhar, trabalhar, se esforçar para chegar, pelo menos, próximos a eles? Agora, avalie o céu, avalie o lugar que Deus quer nos levar.
se lá vai existir murmuração, contendas, dissensões, baixarias, palavras torpes, palavras baixas, descaridosas dentro de casa, inveja, ciúme, essas coisas, gente. Eu acredito que Deus está nos chamando assim, para um novo capítulo, para uma nova etapa nas nossas vidas. Amém? Gostaria, irmão Francisco cantou, não sei se o irmão Léo poderia ajudar, gostaria de ouvir aquele hino, se o pastor puder cantar também. Eu devo tudo a Cristo. Eu amanheci com esse hino no meu coração. Vamos ficar de pé? Eu devo tudo a Cristo, se alguma coisa ainda sou, todo louvor eu devo a Ele. Eu devo tudo a Cristo, eu devo tudo a Cristo. Com esse canto eu agradeço, pois sei que devo tudo a Ele. Se muito usado ainda sou, oh, aleluia, para os eleitos alcançar. Bem nenhum se encontra em mim, foi só por causa do Calvário. Oh, aleluia, eu devo tudo a Cristo, eu devo tudo a Cristo. Se alguma coisa ainda sou, todo louvor eu devo a Ele. Eu devo tudo a Cristo, eu devo tudo a Cristo. Com este canto eu agradeço, eu sei que devo tudo a Ele. Mais uma vez, eu devo tudo, eu devo tudo a Cristo. Se alguma coisa ainda sou, todo louvor eu devo a Ele. Diga obrigado, Senhor. Eu devo tudo a Cristo, eu devo tudo a Cristo. Com este canto eu agradeço, eu sei que devo tudo a Ele. Deus é um bom Pai. Quer dizer, obrigado, meu Pai, por cuidar tão bem de mim. Eu ontem assisti um vídeo de pais militares, todos eles estavam vestidos de fardas, e quando parece que chegavam de uma missão, visitavam o filho na escola, e os filhos não estavam esperando o pai, e ele chegava por trás e batia no ombro do filho, colocava a mão. Quando eu olhava que via o pai, ele caía num pranto
pulava no pescoço do pai e se agarrava. Vi vários vídeos assim. E eu fiquei pensando, mas como é bom ter um pai. Que às vezes nós nem estamos esperando ele põe a mão sobre nós. Como que dizendo, eu ainda estou aqui cuidando de você. O irmão Branham diz na mensagem, perfeita força por perfeita debilidade. E temos um bom pai. Quem é que tem coragem de dizer, eu tenho um bom pai? No parágrafo 16 ele disse, temos um bom pai que olha para os nossos erros. Vira as costas para nós? Não, ele olha para os nossos erros e nem nos pede conta dele. E deixa que você sinta, volte, e ele disse, mas eu ainda sou teu pai. Eu vim aqui agradecer a Deus pela paciência, pela bondade, pelo cuidado e pelas viradas que Ele faz na nossa vida. Por processos que às vezes nos faz chorar, nos faz sofrer, nos faz entristecer, mas daqui um pouco aquilo vai somar positivo na nossa vida. Que nada que lhe aconteceu seja para o seu mal, mas seja para o teu crescimento. E nesta manhã nós te agradecemos. Ouvimos o irmão Diego, ouvimos o irmão Zé Roberto, o irmão Francisco, o irmão Jean, e todas estas palavras, que isto possa nos amadurecer. E que tenhamos uma semana esplêndida. E segundo a tua palavra, eu acredito que será uma semana frutífera. Porque bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele será como uma árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de águas, e vai dar o seu fruto na estação própria. Em nome de Jesus, e tudo quanto fizer será próspero. Que Deus prospere a tua saúde, a tua paz, a tua felicidade, o teu trabalho, a tua vida aqui na terra. Se é para você, pelo menos diga, que assim seja na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, que haja uma fé próspera, desembaraçada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Foi bom estar com você aqui na casa de Deus. Lamento profundamente aqueles que estão em casa. Deus vos abençoe. Amém. Até às 5 da tarde na ceia do Senhor.